ao invés de estar escrito que o Senhor nos dará bom êxito, tem algum escrito diferente aí? Como é que está na sua Bíblia, Dulce? Como é que está aí? Que o Senhor nos dará o quê? Prosperar. E aí? E aí na sua? Prosperar. E na sua aí atrás? Prosperar também ou bom êxito? Quem prospera tem bom êxito, não é? Então, bom êxito está sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Pode se assentar, por gentileza. Não vou ficar tomando muito tempo assim, não, né? O texto, vamos lá. Neemias capítulo 2, versículo 20. O tema, para quem gosta de tema, é Deus é quem nos faz prosperar. E é interessante, né? A gente precisa ter um pouquinho do contexto do que isso acontece. Quando Neemias está ali, irmãos, vamos voltar um pouquinho só lá atrás, não vai dar para dar uma explicação completa, mas a gente vai falar rapidamente para a gente entender o contexto de tudo isso. Por que ele diz isso e para quem ele está dizendo isso? E para quem ele está falando, quer saber de uma coisa? Deus vai me prosperar, mas você não tem nada com isso. Palavra forte, né? Só que ele falou de maneira diferente, né? A gente estaria dizendo, eu estava comentando no carro, teve uma situação numa igreja que eu frequentei durante muitos anos, e eu falei para a pessoa, você quer quebrar a cara dele, vai quebrar fora da igreja. Olha que loucura. Está tudo errado, meu Deus do céu. Eu tenho que falar para o cara que, você não vai fazer isso, né? E às vezes a gente fala demais, né? E foi exatamente o que Neemias faz, é deixar claro para eles que, olha, você quer saber de uma coisa? Quem vai fazer é Deus. Só que quando ele fizer, você não tem nada com isso. Para quem ele está dizendo isso? É interessante porque Israel viveu um grande tempo numa unidade só, tendo um único rei que dominava todas as tribos. E ali, quando nós vemos Davi assumindo o reinado, ele domina tudo, é um único rei. Quando entra Salomão, a mesma coisa, mas quando entra o filho de Salomão, o reino é dividido. E nessa divisão do reino, Judá passa a ser o reino do sul e os outros o reino do norte. Para vocês terem uma ideia, o reino do sul, que seria Judá também, passa a ser tomada pela Babilônia. Primeira destruição, Esdras é levantado por Deus para poder começar a trazer a palavra e Deus fazer com que eles se levantassem. Mas eu te falo uma coisa, Deus ama o pecador? Sim ou não? Ouvi que gente aí demorou para falar, meu irmão. Lógico que ele ama. Você respondeu na hora, pô. Outros ficaram demorando aí. E ele não ama o pecado. Então Israel pecava, Deus vinha e levantava. Mas Deus havia dado uma determinação para o povo santo, o povo escolhido por ele. Tinha dito, olha, se vocês não forem obedientes, a gente pode ver lá atrás no livro de Deuteronômio, ele deixa bem claro, eu vou te espalhar, vou te entregar a outros povos. E Israel age dessa forma, depois de dividido, passa a ser dominado pela Babilônia. Babilônia arrebenta, mas Babilônia tinha uma forma de escravizar diferente. Trocava os nomes, mudava tudo. De repente vem um povo mais forte que a Babilônia. Israel continua pecando. E a Bíblia fala que os assírios dominaram o reino do sul, aliás do norte, e o reino do sul, que seria Judá, é dominado pela Babilônia. Mas nisso que ele está sendo dominado pela Babilônia, Deus levanta um povo pior ainda, mais ruim, vamos dizer assim, se é que existe essa palavra mais ruim, né? Mas ele levanta os persas, que vem, derruba a Babilônia e conquista. É aí que surge um homem chamado Neemias. Babilônia não tinha por hábito trazer de volta os que eles escravizavam. Eles tiravam, como é o caso de Daniel e outros, mas no caso dos persas, eles mandavam de volta alguns. Mas esse homem chamado Neemias passa a ter uma posição diferenciada. Eu falei domingo durante a oferta algumas coisas, e Deus deu graça, no domingo à noite nós estávamos pregando numa igreja lá no Jardim Teresa, né?
lá no Jardim Teresa, e eu falei algo sobre isso, porque é interessante. Aquele homem foi um escravo escolhido, em que Deus pôs a mão para estar ao lado de um rei, aonde esse rei que dominou a terra dele, destruiu tudo. Aquilo que os babilônios não destruiu, Artaxerxes destruiu com o exército dele. Para vocês terem uma ideia de quem eram os persas, a cada cidade que eles dominavam, eles pegavam o rei daquela cidade, colocavam uma lança gigantesca no corpo da pessoa e deixavam enfincada na frente daquela cidade, para que todos vissem que foram os persas que dominaram, e eles mandavam ali. Só para vocês terem uma ideia quem era Artaxerxes. O povo que seria tratado como súdito, povo dele, os próprios persas, eram tratados como escravos também. Só quem é da natureza real poderia ser bem tratado. Deus levanta um homem chamado Neemias, que como escravo chega, alcança a posição de se tornar não só copeiro daquele homem, mas também até conselheiro, irmãos. Você já imaginou? Vamos se colocar num lugar, está amarrado, no lugar de Artaxerxes, vai o rei. O dia que a gente ia pedir conselho para o cara que nós dominamos, mano. Mas nem a pau, Juvenal, você não ia mesmo pedir de jeito nenhum. Mas Deus colocou a mão sobre Neemias, ao ponto desse homem, a Bíblia fala no começo do capítulo 1 do livro de Neemias, de que quando Neemias recebe a notícia do irmão dele, ele passa a ficar entristecido, né? Nós já falamos sobre isso aqui, ele chora, se entristece, tudo, e a Bíblia fala que quando ele vai se apresentar ao rei, o rei olha para ele e fala: por que estás triste, o seu semblante? E o cara era tão próximo que o rei olha para ele e fala: não, isso não é tristeza comum, isso é tristeza de alma. Irmãos, quantas vezes você já não viu dentro da igreja a seguinte frase: meu, esse cara não sabe o que eu estou passando, só Deus sabe. Quem já ouviu isso? Não é? E ali um homem mau, ruim, perverso, enxerga que Neemias estava entristecido. E nós falamos sobre a ousadia desse homem, que ele olha para o rei que destruiu a terra dele. Aqueles caras estavam em opróbrio, estavam em miséria, e ele chorou, e ele jejuou por causa desse rei. E aí esse rei olha para ele e fala: o que você quer? E a Bíblia fala que Neemias olha para ele, e vocês já sabem toda a história, e fala: olha, a terra onde está o sepulcro dos meus pais está assolada e tal. E chega ao ponto, irmãos, de pedir para ele, o rei, enviar ele de volta para lá. Olha que loucura é essa. Nós temos que entender um pouquinho esse contexto, porque eu vou falar isso de uma maneira bem clara para você, igreja. Quando ele fala isso para o rei manda ele para lá, ele vai por uma determinação, primeiramente de Deus, mas com um sentimento que agradava a quem? A Deus. Quando eu falo para você que o tema dessa ministração é que Deus irá te prosperar, é porque o teu desejo de prosperidade, até financeira, tem que estar aliançada com a vontade de Deus. Para que eu quero grana? Para que eu preciso de dinheiro? Para que eu quero uma boa casa? Ah, pastor, eu não aguento mais, bispo, pagar aluguel. Eu estava conversando com a minha noiva e estava falando isso para ela: por a vida inteira nós não pagamos aluguel, né? Agora depois de velho a gente vai pagar aluguel? Não, Deus vai entrar com providência, Deus vai dar graça e nós vamos fortalecer. Mas aí eu preciso estar aliançado com a vontade de quem? Dele. Quando eu estou aliançado com a vontade de Deus, Deus me faz prosperar. E nós vamos ver na palavra, escrito na Bíblia, que Deus trabalha por você. Deus trabalha por você, Deus trabalha por mim. Ah, Deus é meu escravo, está amarrado, meu irmão. Deus trabalha por amor. A Bíblia fala que Ele não dorme e nem toscaneja. E é interessante isso, né? Porque quando a gente menos espera, a mão de Deus está ali. Quando você menos espera, a mão de Deus chegou ali. Meu nome costumou dizer muito essa frase, né? Descansa, espera no Senhor, porque é Ele que vai fazer as coisas. É interessante porque havia um povo contrário a isso, e é esse que Neemias está falando para ele. Nós estamos falando de alguns homens com o seguinte nome: Sambalá, Tobias, Gesem, o Arábio, homens que eram contrários a isso. E ele fala: Deus é que vai nos fazer prosperar.
porque vem com sarcasmo. Sabe o que eu quero te dizer para você, igreja? Que toda vez que você se posiciona na igreja, vem o levante do inimigo. É impressionante. O diabo mexe no carro, o diabo mexe na casa, o diabo mexe na família. Ele quer fazer você parar. Chove antes da hora, alaga a rua para você não passar, né? Ele quer fazer você parar. Mas quando você está aliançado com Deus, Deus abre os caminhos, abre as portas de maneira sobrenatural. Sambalá, Tobias, homens que eram completamente contrários a isso, porque eles olhavam e falavam assim: que é isso? O sarcasmo dele era o que muitas vezes, às vezes a gente encontra até dentro da família. Começo de conversão, eu precisei provar para a minha família, para a família da mulher que eu vivia, da minha esposa, da família do meu irmão, para precisar provar para todo mundo que não era fogo de palha, era Jesus na minha vida. E Ele estava mostrando, Ele estava transformando, Ele estava curando, mas não pude parar. Sabe o que eu quero dizer para você? Não pare naquilo que Deus colocou no teu coração, mas faça isso com paz, a paz que excede o entendimento. Neemias caminhou por um tempo onde a paz habitou dentro do seu coração, ao ponto dele mudar as estruturas de toda uma cidade, queridos. Eu tenho que entender o que ele fala aqui, né? Olha o que ele diz aí no 20, volta comigo aí no 20. Essa frase dele aqui é muito forte, né? Ele diz: então lhe respondi. Acharam aí o 20? Vamos ver para quem ele falou. Lembra que eu falei para quem era? Só para a gente confirmar. Olha o 18: e lhes declarei com uma boa mão de quem? De meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: dispomos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, declare comigo, porém, Sambalá, o Horonita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e chegaram até a desprezar. Ele tinha reunido um povo, e junto com aquele povo, o povo enxergou a mão de Deus na vida dele. Querido, sabe o que eu quero te dizer? Nessa noite que você enfrentou todas as dificuldades para estar aqui, eu volto a reafirmar, meu irmão: todos verão a mão de Deus sobre a tua vida, ao ponto das pessoas não entenderem o que está acontecendo. Você já percebeu que tem pessoas que olham para a gente e falam: nossa, como você mudou? Alguns falam até com elogio, né? Outros já falam com escárnio, né? Tem uns que falam: nossa, você mudou mesmo, hein? Deus, como se a gente fosse a pior pessoa da face da terra. Não é? Como se a gente fosse a pior pessoa da face da terra. Aquele homem, Neemias, sabia do poder de Deus. Querido, eu quero que você, igreja, tenha consciência de quem é Deus na tua vida. Quando eu tenho essa consciência, eu caminho aliançado com aquele que formou todas as coisas. Quando eu digo que é Deus que vai nos prosperar, nós começamos a ver alguns homens em que Deus trouxe essa prosperidade, né? Existem princípios espirituais. Quem caminha comigo na pregação sempre ouve eu dizer sobre isso. Sabe por quê? Porque um dia eu quebrei um princípio espiritual, e só depois que eu reconheci e demonstrei com as minhas ações que estava arrependido de ter quebrado aquele princípio, as coisas mudaram na minha vida. Quando você começa a entender que princípios espirituais não podem ser quebrados, a sua vida começa a ser transformada em todas as áreas. Em todas as áreas. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz assim, né? Tudo ocorre para o bem dos que amam. Mas tem situações na nossa vida que ocorrem e você não consegue entender como é que pode ser bom para você, né? E aí você olha e você fala: como isso é bom para mim? Pai, o senhor desculpa, mas eu não sou fariseu, o senhor me explica. Me mostra onde está o bem disso. Me dá um sinal, põe paz no meu coração, me faz entender, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Existem homens na palavra de Deus que Deus levantou com uma prosperidade absurda do nada. Se nós lembrarmos, eu separei um aqui tremendo, né? Que fala sobre Abraão, um patriarca abençoado.
Irmãos, todos aqui são ministros, a maioria aqui já conhece bem a palavra de Deus, e a palavra de Deus fala que houve uma voz para Abraão que disse: sai da sua terra e da sua parentela, e vai para o lugar que eu te enviar. Se não me falha a memória, a cidade que ele estava, me ajuda aí, missionário, era Padã Arã, né? Era alguma coisa assim, Padã Arã, né? Era isso mesmo, que ele sai, mas ele sai, irmão, com uma mão na frente, outra atrás, como diz aí, né? No secular. Ele não sai rico, ele não sai com dinheiro, ele não sai com uma herança do pai dele, que era milionário ou não. Ele sai na confiança. Primeiro princípio espiritual para a vida de quem tem aliança com Deus: fé. E fé é confiança. Meus olhos não vê, mas eu tenho certeza que vai acontecer. Meu ouvido não ouve, mas eu tenho uma certeza que vai acontecer, porque eu confio em Deus e não em quem está falando. Quantas vezes você se surpreendeu com uma pessoa que você nem imaginava, e essa pessoa faz algo de bom para você? Quem já viu isso por isso aqui? E aí você glorifica quem? A Deus ou a pessoa? Mas a gente tem uma aliança com Deus, e Deus traz uma palavra que é princípio espiritual: gratidão. Deus ama quem é grato. Seja grato com quem te estendeu a mão, mas saiba que aquela mão só foi estendida porque Deus agiu. Quando nós falamos em Abraão, nós começamos a ver que a prosperidade na vida desse homem chega até a palavra. Abra comigo em Hebreus. Mas você vai falar em Abraão lá em Hebreus, bispo? Sim. Vamos lá, bem devagarzinho, sem pressa. Eu vou querer passar, já deu o horário, que legal, né? Jesus amado, só Deus na minha vida. Hebreus, agora eu vou te dar o capítulo. Hebreus 11, versículo 8. Oh, Deus é Pai. Ó, presbítero, você tem a voz forte. Leia aí esse texto aí, 11, 8. Acharam aí? Acharam 11, 8? Desculpa, pode ler. Meu Deus, você prestou atenção no que você leu, irmão? Como é que você pode receber herança de um lugar que você não sabe? Que herança é essa? Os filmes que a gente vê na televisão, né? O cara é um duro, é camelô e recebe uma herança e não sabe nem a herança, né? Mas aqui é fato real, irmão. Ele sai na fé, porque Deus havia dito para ele: eu vou te dar como herança, né? Você já imaginou o profeta quando foi lá na casa da viúva de Serepta? Deus falou: olha, eu levantei uma viúva que vai te sustentar. E ele chega lá e ele vê que a mulher não tem nada, meu. A mulher olha para a cara dele e fala: olha, a única coisa que eu tenho aqui, ó, é um pouquinho de farinha que eu vou fazer um bolo, vai comer eu e meu filho e a gente vai morrer. Em nenhum momento aquele profeta teve dúvida de que ele tinha uma aliança com Deus. Princípio espiritual: fé, e a fé exige confiança. Declare comigo: Senhor Jesus, permita que cada dia mais eu seja fortalecido na fé com o Senhor. Amém? Eu fui perguntado esses dias, eu vou dar mais 5 minutinhos, já vou parar, irmão, que já são 9 horas. Mas é interessante, eu fui perguntado esses dias assim: bispo, você só fala em maldição hereditária, e a bênção hereditária? Né? Eu falei: a bênção hereditária, ela vai de acordo com que você cumpre a aliança que você tem com Deus. A mesma coisa a outra. Esse homem, Abraão, teve um filho. Quem lembra o nome do filho dele aqui? É o quê? O nome do meu neto, Isaac. Oh, glória, aleluia. 20 dias tem de nascido. Chora que é uma beleza, maravilha. Só Deus na minha vida. E assim, é interessante porque a Bíblia fala que Isaac era o filho da velhice de quem? De Abraão e Sara. Interessante isso, né? A Bíblia fala em Gênesis 26, 12. Abre comigo aí alguém. Gênesis 26, 12. Para a gente ter uma ideia como esse homem viveu. Gente, eu queria ter chegado mais cedo. Jesus, me perdoa, Senhor. Pai. Eu vou com você, Gênesis
Aleluia. 26, 12. Oh, Jesus amado. Acharam? O que está escrito aí, irmão? Está escrito assim, ó: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor lhe abençoava. Eu vou esperar para você achar esse texto e você ver como Deus age, de que forma. E é interessante que na vida de Isaac, ele toda vez que tentou fazer alguma coisa, havia sempre uma dificuldade. Tentou abrir o poço, fizeram o quê? Entulharam o poço do cara. Isaac não conseguiu nada de maneira fácil. Acharam aí? Isaac, olha que Isaac, Gênesis, capítulo o quê? 26, né? 24. 26, que versículo? Ó, o povo está afiado, hein, meu? 26, 12, achou agora? Como é que está escrito aí, meu irmão? É? E que mais? Pode, por favor. Espera um pouquinho. Agora lê o 13 para mim, por favor. Não, esse eu faço questão de levar o microfone aí. Lê o 13, lê o versículo 13. E engrandeceu o varão, e assim engrandecido até que tornou muito grande. Como é que está na sua Bíblia? Enriqueceu, não é isso? Está aí, enriqueceu aí também? Aí na sua Bíblia está enriqueceu? Ou seja, nós poderíamos dizer que ele ficou com mais dinheiro do que o Bill Gates naquela época, irmão. Deus pôs a mão a favor dele, porque ele se dispôs a confiar num Deus verdadeiro. Nós vamos estar encerrando, eu queria ter mais tempo para estar falando sobre isso, mas o nosso tempo é curto. Olha comigo em Isaías, capítulo 64, oh pai, versículo 4. Oh, irmão, se eu errei, me perdoa, viu? Mas é Isaías 64, eu tenho certeza. Isaías 64, oh glória. Isaías 64, versículo 4. Aleluia. Ah, é isso aí mesmo, oh glória. Aleluia. Eu estava dizendo para você que Deus trabalha para nós, ou melhor, por nós, né? Quando nós temos o coração voltado nele. E é interessante, eu pude falar isso domingo no culto da noite, e na oferta de domingo agora eu falei isso, e eu volto a falar no púlpito do Senhor, porque o Senhor conhece os nossos corações, e quando você faz um pedido para Ele, e você coloca Ele nesse pedido, e muitas vezes você não precisa nem colocar, mas Ele conhece o seu coração, e sabe que Ele está nesse pedido, Ele está naquilo que você está buscando, para você glorificar o nome dEle. E às vezes a gente vê pessoas batendo no peito, dizendo, eu faço, eu aconteço, eu tenho 3 anos disso, eu tenho 5 anos de não sei o que, eu tenho 10 anos de teologia, e você olha e fala, meu Deus, a hora que Deus tirar a mão, irmão, a queda é dura de fazer levantar. Um dia desses, uma ministra de Deus me mostrou um pastor, que quando pregava, arrebentava, irmão, parava aquela área da Zona Norte, tinha vigílias que as pessoas ficavam do lado de fora. Hoje um homem que está totalmente fora da palavra e não quer ouvir a palavra de Deus. Eu tenho a certeza que Deus vai resgatar este homem. Acharam aí Isaías 64, versículo 4? Posso ler, irmãos? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viu Deus além de ti, que faz o quê? Irmão, fala sério, é fácil esperar em Deus? Está aí a recompensa, só está aí a recompensa, e esperar nele, olha para a recompensa pelo menos. Está difícil, eu vou esperar que vale a pena. Está difícil, eu vou esperar que vale a pena. Quem já teve desempregado aqui? E precisou, eu já tive que enfrentar uma fila de 100, 200 pessoas, e as pessoas que estão na fila têm, às vezes, níveis culturais e conhecimento mais do que você, mas você está ali e fala, mas Deus é comigo, velho. Mas Deus é comigo. Você começa a enfraquecer, aí Deus te dá uma levantada, você fala, mas Deus está comigo. Mas Deus está comigo. E se você chega lá e o emprego não é seu, você não sai triste, porque você fala, Deus tem coisa melhor para a minha vida.
Não é? Deus tem coisa melhor para a minha vida. O negócio está para ser fechado, o cara vai assinar meu orçamento. Na última hora ele fala para mim: seu Marco Antônio, eu vou esperar mais um pouco. Eu digo: capeta, não, amém. Deus tem o melhor para mim. E aí depois eu descubro que o preço que eu estava dando estava errado. Se eu tivesse fechado, eu tinha tomado prejuízo. Eu digo: Senhor, Deus é Pai. Esse Deus que Isaías fala é o mesmo Deus que falou para ele várias vezes: olha, diga ao meu povo isso, diga ao meu povo aquilo. Isaías nunca poderia imaginar que ele seria reconhecido nos dias de hoje como profeta messiânico. 800 a 900 anos antes de Jesus vir, ele já dizia que a virgem daria uma luz. E ele declara: um menino nos nasceu, né? Ele fala de Jesus no momento certo, na hora certa. Eu quero te perguntar: o que você tem feito para ter a presença de Deus na tua vida? Princípio espiritual: primeiro, fé; segundo, fidelidade. A quem? A homens. Primeiramente a Deus, irmão. Primeiramente a Deus. E aí Deus vai te abrir as portas para você ser fiel a quem Ele quer que você seja. Ontem, eu estou encerrando, eu pude observar, como chama, eu não quero chamar de novela, né? De Jesus que passa na Record. Quem assistiu ontem aqui? Passou a ceia. E ali, meu coração enfraqueceu e tal. E a minha nora falou assim para mim, porque um dia eu fiz uma brincadeira com ela, depois eu vou contar para vocês, naquele filme do Mel Gibson, né? Mas ontem ela estava vendo ali, ela viu que meus olhos se encheu d'água. Ela falou assim: mas tudo isso é porque do que vai acontecer com Jesus, né? Eu falei: não, porque um dia eu olhei para uma pessoa que estava com a mesma falsidade que Judas, e eu queria esganar a pessoa, eu queria arrancar o pescoço daquela pessoa. E Jesus começa a falar com o cara ali na ceia, e os olhos dele enchem d'água, e você vê que Jesus está olhando para ele dizendo: o que será de ti? Por que você deixou Satanás entrar no seu coração? E eu comecei a recordar e comecei a falar: Senhor, como eu preciso ser mudado em várias áreas. Eu te pergunto, você já imaginou você estar conversando com uma pessoa que você sabe, que você viu que essa pessoa é falsa, é mentirosa, e ela está jogando as maiores conversas, está te elogiando, está mexendo com o seu ego, e você só está olhando? E Jesus, sabedor disso, ainda abençoa ele, né? Dá o pão molhado, não é aquele que eu der meu pão. Aliança com Deus te faz suportar aquilo que ninguém suportaria. Andar com Deus é ter a certeza de você estar andando com quem você confia, ao ponto de Ele confiar tanto em você, mas tanto em você, que Ele entrega o seu filho sacrificado, humilhado na cruz, para que Ele possa dizer: eu trabalho por aqueles que confiam em mim. Amém, igreja? Tenha certeza que a maior fidelidade que você possa dizer é caminhar junto com o Senhor. Eu tinha alguns textos que aqui não vai dar tempo da gente estar falando, mas assim, ainda Deus vai permitir que a gente volte a falar sobre isso. Mas um dos homens que demonstra uma fidelidade a Deus, a despeito de qualquer situação que ele possa estar passando, e é um exemplo para a nossa vida, o seu nome é Jó. A Bíblia fala que Satanás vai lá para Deus e fala para Deus: olha, se você tirar a prosperidade dele, os bens materiais dele, ele deixa de te adorar. Eu quero dizer para você que a Bíblia relata que em tudo o que Jó falou, em nenhum momento ele pecou, ao ponto dele mostrar a fidelidade dele para com Deus. Você já imaginou a própria esposa dizer para o cara: olha, abandona esse Deus e morre? Imagina o coração dele, a pessoa com quem ele estava esperando dar apoio, né? Fala: não, meu, fica em paz que tem propósito aí, fica em paz, porque é isso que a gente quer ouvir de quem está do nosso lado, mesmo que você não compreenda, mesmo que você esteja irritado, mesmo que você esteja nervoso, mesmo que você não aceite, a pessoa vem do seu lado e fala: meu, segura, fica firme porque Deus é com você, fica firme porque Deus vai te honrar, fica firme porque Deus vai te curar. Não é abandona esse Deus e morre.
Eu quero dizer para você que nessa noite, o Deus que tem uma aliança contigo e que está lembrando tanto eu como você, que temos princípios espirituais que nós não podemos quebrar, está dizendo para nós: deixa que eu resolvo, fica em paz. Amém? A Bíblia fala de Jó que ele sacrificava constantemente. A Bíblia fala que Jó sacrificava diariamente. E é interessante porque quando nós falamos de Jó em sacrificar, a Bíblia fala que após ele ter orado pelos seus irmãos, pelos seus amigos, que se tornaram quase que irmãos, Deus o restituiu em tudo. Eu quero te dizer, irmãos, que entre ser provado por Deus e colher, ou melhor, passar por uma dificuldade, porque se quebrou um princípio espiritual, a diferença é grande. Quando Deus te prova, Ele te sustenta para dar aprovação, para no final você ser aprovado. Todos conhecem Isaac, nós falamos dele agora. Deus tinha uma promessa, como tem uma promessa para cada um de nós aqui, para cada um de nós. E Deus chama Abraão e fala para ele assim: eu quero teu filho. Como é isso, irmão? Como é isso? Quantos aqui tem filhos? Mexe com nós, né? Mas não mexe com o nosso filho, pelo amor de Deus. E agora não sei o que é o gosto de neto, né? A minha noiva falava para mim: isso é praga, meu irmão, porque ela falava assim: você vai ver quando tem um netinho como é que é. Você vai ver, e é verdade mesmo, né? A gente joga em cima dele todo aquele amor que a gente tem pelos filhos quando era pequeno. E aí você pega o neto na mão, você olha e fala: meu Deus, vai começar de novo. Não, fica aí, então vai começar tudo de novo. Eu tenho que ter o entendimento de que quando Deus pede a Abraão a própria promessa que ele havia dado, teria que haver um propósito. Mas Abraão, queridos, em nenhum momento se indispõe com isso. Se fosse nos dias de hoje, você vê muito na igreja quando você ministra sobre oferta, e é isso que eu estou fazendo agora, ele fala assim, a pessoa fala: se Deus falar comigo, eu dou até minha casa, mas Deus tem que falar comigo. Como assim? Essa pessoa está achando que Deus vai enviar a voz: meu filho, misericórdia, nem sei fazer a voz de Deus, não é? Mas quando eu tenho confiança de que aquilo que Deus está colocando no coração do pregador é para um propósito específico, que é abençoar a obra dele, aí eu me disponho. E é interessante porque Deus, querido, Ele se apresenta de maneira diferente em cada situação. Nós vimos Deus dizendo para nós aqui que Ele trabalha por aqueles que nele Abraão, quando pega seu filho, e a gente tem que entender, irmãos, que ali, o filho de Abraão, a Bíblia não relata a idade dele, mas por todo o contexto, calcula-se que ele estava entre 15 e 16 anos, não é? Uma idade que nos dias de hoje é difícil, sim ou não? Quem já teve filho que passou por essa idade aí, né? É complicadíssimo, tem que estar ali apoiando, olhando toda hora, vigiando e tal. Naquela época, é óbvio que não existia o que nós temos de hoje, as dificuldades de hoje. Mas é interessante porque a Bíblia fala que esse jovem foi com ele e ainda levou as coisas que seriam para o holocausto. E aí a Bíblia fala que ele, quando ele foi para ser colocado no altar, é ele que subiu. Ele dá as mãos para ser atado, e os pés, não teve escândalo, irmão. Ai, pai, não faz isso comigo, pai. Não teve nada disso. Ele só fez uma pergunta para o pai dele: pai, onde está o cordeiro? Quem lembra que o pai dele falou? Deus proverá. Deus se apresenta a ele como um Deus da provisão, somente depois que ele entrega a oferta. Só que aquele período até aquela criança nascer, lembra que nós vimos lá? Sai da tua terra, da tua parentela. Eu ainda comentei que ele saiu com uma mão na frente, outra atrás. A Bíblia relata que ele se tornou um dos homens mais ricos da época, e ele sabia que era Deus que tinha provido tudo. Por isso que ele declara para o filho dele: Deus proverá. Eu quero te dizer que esta oferta que você está entregando hoje trará uma provisão sobrenatural na tua vida, porque a palavra de Deus diz isso. Agora,
Nunca se esqueça, irmão, seja onde for, seja o ministro que for que estiver pregando, quem for, só entregue com propósito. Qual era o propósito de Abraão ali? Declarar a fé dele. Para muitos ministros, para muitos pregadores, ele tinha a certeza que se ele sacrificasse o filho, Deus iria ressuscitar. Para outros pregadores, ele tinha certeza que na hora Deus não iria permitir. Seja uma coisa ou outra, a confiança dele em Deus fez com que ele desfrutasse da fé. Eu quero declarar isso na tua vida essa noite, que Deus está trazendo uma prosperidade sobrenatural. Irmãos, é que o tempo é curto, mas eu estou falando de maneira específica na área financeira, viu? Nós estamos aí na segunda terça-feira. Na próxima terça-feira nós vamos estar falando sobre a prosperidade no lar. Provavelmente possa ser a pastora Denise ou eu não sei ainda, mas a prosperidade no lar é algo que é sobrenatural, quando você, não é só você abrir a despensa e ter todos os alimentos em casa, mas é você ver prosperar em tudo. E muitas vezes a mulher passa o dia inteiro limpando a casa e quando chega a noite ainda não está legal, sim ou não? Não é verdade? Você olha e está cansado, ainda tem coisa para fazer e você não está contente. Alguma coisa está acontecendo ali. Levante esse envelope comigo, aleluia. Assim, Senhor Jesus, eis aqui a minha oferta e o meu propósito. Agora você fala para ele. Quiser falar em espírito, você fala, mas fale com Deus o seu propósito. Diga para ele o que você quer prosperar, em que área você precisa dessa prosperidade e de que forma Deus vai estar atuando na tua vida nesta área. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Toma, irmão. Pega aqui para mim, né? Sacana. Aleluia. Oh, glória. E esse vai para o Eu quero fazer uma pergunta antes de selar a palavra aqui. Você falou para Deus qual era o propósito? Disse mesmo para Ele? Então, ó, presta atenção no que eu vou te falar, porque é muito sério isso, hein? Na terça-feira que vem, você já vai ter sinais da prosperidade financeira na tua vida. Você já vai poder testemunhar. Mas só testemunhe se Deus mandar, irmão. Não é porque eu estou pedindo. Se Deus não mandar você testemunhar, fica quietinho na sua. Se eu falar aqui, quem deu um testemunho, e Deus não falou para testemunhar, você fica na sua. Mas se Deus falar, você vai levantar e testemunhar. Continue com o seu envelope levantado. Senhor Deus e Pai, o propósito foi feito. Senhor, tudo que eu te peço como teu sacerdote, teu ministro, não pelo poder que está sobre mim, mas pelo santo nome de Jesus Cristo, é que se cumpra a tua palavra, que o Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o meu Deus, vos fará prosperar em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Aleluia.